ajeitar um pouquinho a câmera aqui para ficar bom para vocês assistirem o vídeo. Eu acho que assim tá bom. Boa noite, gente. Então, desculpa a demora em gravar esse vídeo. Houve algumas intercorrências, mas tô aqui hoje para gravar o vídeo que vocês pediram, que votaram lá, que é sobre homossexualidade. Então, eu vou falar a minha opinião e o que a palavra de Deus fala sobre isso também. A gente tá vendo ultimamente na mídia que tem sido falado sobre a cura gay. Pesquisei bastante sobre isso, porque algumas pessoas compartilham o que outra compartilhou e que a outra compartilhou e vai compartilhando, sem estudar, sem pesquisar de onde surgiu. Então eu pesquisei sobre a cura gay e o nome não é cura gay. As ativistas gays e pessoas que são contrárias a essa lei, que foi colocada agora, colocaram um nome, titularam de cura gay. Mas a psicóloga Marisa Lobo, junto com cerca de 30 psicólogos, se reuniram para tentar pleitear uma lei a favor das pessoas que querem ser tratadas, que querem ter a sua reversão sexual. Pessoas que são homossexuais, pessoas que são transexuais, pessoas que são lésbicas e que querem ter um auxílio psicológico para conseguir voltar à sua, vamos dizer assim, à sua origem natural. Homem voltar a ser homem, mulher voltar a ser mulher. E terem os seus desejos por o sexo oposto. Então, esses psicólogos se reuniram para que conseguissem essa lei de exercer a psicologia nessa função, não de cura gay, mas de tratamento para as pessoas que forem procurá-los, porque ninguém vai obrigar alguém a procurar um tratamento psicológico, mas a pessoa querendo, ela tem que ter essa liberdade de poder procurar psicólogos profissionais na área para auxiliá-las. E as pessoas que querem ter essa reversão sexual, que não estão satisfeitas em ser homossexuais, que não estão satisfeitas em ser lésbicas, que não estão satisfeitas em ser transexuais, elas têm que ter o direito, sim, de tratamento se elas querem. E eu pesquisei e vi também que teve um caso de um homossexual que estava sendo tratado por uma psicóloga. Ela tratou ele até um certo tempo e depois começaram a persegui-la, dizendo que ela não podia fazer esse tipo de tratamento, que ela ia ter a cassação dela, do registro profissional dela de psicóloga, ia ser cassada se ela continuasse fazendo tratamento, e ela teve que parar o tratamento com esse homossexual. Ele, tempos depois, acabou se suicidando. Então, foi a partir de dados como este que esses psicólogos se reuniram e conseguiram essa lei deles poderem ter a liberdade de fazer o tratamento com essas pessoas que os procuram e que vão procurá-los, e não ter a cassação do registro profissional deles. Então, muitas pessoas não entendem e querem exigir que a sociedade aceite o comportamento, porque eu não creio que é uma doença, mas eu creio que é um comportamento, uma escolha de alguém de ser homossexual ou não ser. E então, as pessoas têm a livre escolha e não tem que impor dos outros aceitarem, porque assim como elas têm a liberdade de escolher, nós também temos a liberdade de aceitar a opção delas ou não. Não estou dizendo que nós temos que maltratar, que temos que xingar, não. Eu amo as pessoas, mas eu posso não concordar com atitudes, com o comportamento delas. Então nós temos que respeitar o direito do outro, respeitar sim, mas não quer dizer que nós estamos aceitando o comportamento, mas estamos respeitando a decisão de cada um, né? E eu vejo que os ativistas gays, eles querem impor para a sociedade e atingindo a fé, a crença das pessoas. Pegam símbolos católicos, símbolos religiosos dos evangélicos e escarnecem e fazem zombaria. E isso para eles pode ser normal. Mas quando o evangélico fala sobre a opinião de não aceitar o comportamento deles, mas amá-los como pessoa, como ser humano, eles se revoltam e dizem que é homofobia. Mas quando eles pegam crenças nossas, nossa fé, símbolos religiosos, e começam a praticar escárnio, o que isso se chama? O que isso é classificado? Que lei tem para isso? Para nos defender? Então, acho que tem que ter muito mais respeito, muito mais amor entre a humanidade. E a palavra de Deus fala em Levítico e no Novo Testamento também. Levítico é o Velho Testamento, mas o Novo Testamento também fala que o homem não deve se portar como uma mulher e que o homem não deve deitar-se com outro homem. Então, Deus, ele fala isso. Tanto que nós vemos que o comportamento
de homem com homem não é normal porque não gera filhos. Mulher com mulher não é normal porque não gera filhos. Mas tem que ter um homem e uma mulher para poder desencadear uma família, gerar filhos. Então, a gente tem que respeitar as pessoas. Mas também as pessoas têm que respeitar a crença e a fé das outras pessoas também. Respeitando o limite do outro. E em 1999, 22 de março de 1999, não era aceito nenhum tipo de os psicólogos fazerem tratamentos com no caso de reversão sexual. Não era aceito. E o Conselho Federal de Psicólogos também não aceitava com que isso fosse feito, a reversão sexual das pessoas que quisessem. Mas hoje nós, graças a Deus, conseguimos essa lei que as pessoas que quiserem podem procurar os psicólogos e vão conseguir esse tratamento. Então, gente, respeita o direito dos outros de querer ser tratado. Se você não quer, é um problema seu, é o seu pensamento. Mas as pessoas que querem ser tratadas, elas devem sim ter o direito de serem tratadas sim. Porque se nós não tivermos essa lei, as pessoas que querem ter a reversão sexual, voltar à sua origem natural de sexualidade, não vão poder ser tratadas porque os psicólogos vão ter o seu registro profissional cassado. Gente, vamos apoiar essas pessoas. Nós não estamos falando mal, nós não estamos descendo a lenha nas pessoas que têm a sua orientação, o seu comportamento, a sua opção sexual. Cada um é cada um. Mas nós temos que ter a nossa mente, a nossa opinião livre do que a gente pode pensar, do que a gente pode falar. Não ofendendo, não machucando, não maltratando ninguém, mas sendo livre pra gente falar o que a gente pensa e pra gente ter a nossa própria opinião. Então, eu quero que a gente pense bastante nisso, sobre essa questão. Eu deixo aqui a minha opinião, então. E também eu quero parabenizar o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, que concedeu essa lei para nós, que assinou essa lei e que agora nós podemos estar ajudando as pessoas que querem ser ajudadas. Então essa é a minha opinião e, novamente, eu friso que eu não acho que o homossexualismo seja uma doença, mas sim um comportamento e é uma decisão de cada pessoa. Então, a palavra de Deus nos fala que ele criou homem e mulher e que é isso que ele quer, que ele deseja para a humanidade, que a humanidade venha procriar. E só pode ser procriar entre um homem e uma mulher, pode haver família. Então, que Deus abençoe, amo todos vocês, tá? Eu tenho a minha opinião, mas não quer dizer que eu deixe de amar pessoas que são homossexuais, que são transexuais, que são bissexuais. Amo todas as pessoas, porque eu tenho amigos também que são homossexuais. Mas eu não concordo com o comportamento, mas amo as pessoas, assim como um pai ama um filho. Mas se o filho for um ladrão, o pai não concorda com o comportamento dele, mas não vai deixar de amar o filho. Vai orientá-lo se ele quiser, vai falar os seus conselhos para ele, a sua opinião, abertamente, livremente para o seu filho, mas não concorda com o comportamento dele, mas vai continuar amando o filho. Então, um beijo para vocês, que Deus abençoe, deixo aí a minha opinião e também o texto bíblico que fala sobre a homossexualidade lá em Levítico e no Novo Testamento também. Os ativistas gays falam que não existe ex-homossexuais, sendo que nós temos vários exemplos se você for procurar até mesmo no YouTube. Tchau, tchau. E aí, como é que